Conforme adiantado para vocês, esse é um trabalho de arquivo pessoal. Ele pertence ao meu acervo, ele foi elaborado, foi um trabalho em grupo que apresentamos. Juntos a mim apresentaram Lohane, Paulo e Vitória, responsáveis também pelo desenvolvimento desse material, a quem eu dou os devidos créditos nesse momento. A manutenção periódica dos equipamentos é necessária. Equipamentos muito utilizados ou sem uma adequada manutenção por um certo período de tempo oferecem riscos ambientais e para os profissionais, inclusive para os animais, um relevante risco. Então é importante se atentar a isso, é importante ver se a manutenção periódica tem sido obedecida, relatar em em ata, cobrar isso do responsável pela coordenação do biotério, de modo a evitar prejuízos e acidentes que possam eventualmente trazer prejuízos para a biossegurança de um modo geral. O treinamento de equipes é extremamente fundamental. É importante que toda a equipe do Bioterra esteja alinhada com o pensamento, com os procedimentos realizados, que normas de segurança sejam reaplicadas de tempos em tempos. Ah, mas eu já sei isso de cabeça. É importante fazer esses cursos. É importante que sejam ministrados pelo coordenador e o responsável por biotério, de modo a sempre sensibilizar acerca da importância do uso correto de equipamentos de proteção individual, do uso correto dos equipamentos de proteção coletiva, acerca dos BPLs, dos POPs, acerca das conduções éticas em pesquisas animais. Esses tipos de pontos devem ser constantemente debatidos em equipe através de treinamentos e retreinamentos, simpósios, situações em que haja a comunicação, a interação e o exercício desses preceitos de modo a sempre sedimentar e sempre reforçar a importância dessas normas e desses atos dentro de um biotério e dentro de qualquer outro ambiente em saúde que trabalhe com normas de biossegurança. Conforme eu venho dizendo ao longo de toda essa revisão, controlar as variáveis que influem sobre a saúde do animal que vai ser objeto de pesquisa é uma das preocupações de um biotério. Então, várias das ambientes micro e macroambientais são importantes para que esse animal ele consiga apresentar uma saúde adequada, livre de intervenções e fatores que possam vir a prejudicar o meu objeto de pesquisa quando ele for ser estudado no biotério de experimentação. Então, alguns controles séricos, como os níveis de nitrogênio, né, nitrato de hidrogênio, de gás carbônico, o tipo de caixa em que ele está alocado, a qualidade da água. A água ela deve passar por um processo de esterilização, assim como a ração. Ele deve ser livre de patógeno, então exames devem ser reaplicados com frequência, a saúde dele deve ser acompanhada. A população ela é um tanto limitada por gaiola, não deve haver uma superpopulação, porque pode haver estresse, pode haver propagação de zoonoses, né, de patógenos entre animais, o tipo de cama, fatores de feromônio, que são fatores relacionados ao microambiente, umidade, temperatura, iluminação, ruído, ar, ventilação, são fatores macroambientais que também influem sobre variáveis que afetam a qualidade de vida, a segurança e a rigidez desse animal que vai ser objeto da minha pesquisa. Então, não só preparando o animal para ser um substrato de pesquisa importante e livre de fatores que possam prejudicar a pesquisa, a gente está falando de condições de conforto animal, a gente está falando da preocupação em trazer, em tratar bem, em oferecer uma condição digna a esse animal que vai ser objeto de pesquisa. Em todo momento, a gente preconiza que esse animal deve ser tratado com respeito, com qualidade, com segurança, com a devida observância de fatores que possam trazer conforto e evitar qualquer tipo de mal, de dor a esse animal. Show?
Na última revisão, a gente falou sobre o processo de esterilização. Um dos processos de descontaminação que a gente usa em biotérese são os procedimentos de esterilização. Eles não se limitam apenas aos objetos de estudos, né, como lâminas, como agulhas e tudo mais, pinças. A gente usa também em comidas e bebidas, a água e a ração desses animais também passam por processo de esterilização para que tudo seja livre de micro-organismos, né, potencialmente patogênicos para eles, porque cuidando da saúde do animal, a gente também cuida da saúde do pesquisador. Promovendo a saúde do animal, a gente promove um fator de biossegurança para o pesquisador, porque quanto menor a incidência de patógenos, quanto menor a incidência de possíveis micro-organismos zoonóticos ou possíveis produções de alérgenos, melhor qualidade de trabalho e menor quantidade de acidentes de trabalho a gente vai ter na interação pesquisador e objeto de pesquisa, no nosso caso, os nossos animais de biotério. A descontaminação ambiental se utiliza de uma série de produtos químicos que são extremamente importantes para controlar o crescimento de populações microbianas, né? Controle de bactérias, a dispersão de alérgenos, de patógenos, né? Partículas que podem se desprender pelo ar e se prender em superfícies. Então é importante fazer uma adequada higienização, observar o tipo de produto que é utilizado, as concentrações que são preconizadas e o tempo de ação de cada um desses produtos durante a superfície. Não é só passar e está tudo certo. A gente sabe que tem um tempo de ação que é necessário, um tipo de concentração que é o adequado para que a gente consiga fazer com que aquele agente químico consiga degradar o micro-organismo que a gente não quer ali naquele ambiente. Então, esse tipo de situação ele traz o adequado aproveitamento e desinfecção do ambiente em biotério. Aqui a gente tem algumas rotinas que se aplicam à descontaminação em biotério. As descontaminações das gaiolas, né, elas devem ser limpas e esterilizadas toda vez que se usa, antes de usar ou depois de se usar. A gente tem a descontaminação das gaiolas em autoclave. A gente tem a descontaminação das bolsas de ração na autoclave. As rações não são administradas a esses animais antes de serem autoclavadas. Temos a autoclavagem da água que é consumida. A água que é oferecida a esses animais também passa por processo de esterilização por calor, de modo a impedir que esses animais tenham contato com esses micro-organismos presentes na água e na ração potencialmente. A utilização de cabine de biossegurança para manutenção, para utilização e manuseio dessas gaiolas, né, para trocar, por exemplo, a serragem dessas gaiolas, elas são feitas nesses equipamentos, né, que não são a cabine de biossegurança, porque o fundo delas é destinado para pegar essa serragem, mas ela é feita de um modo que imita a parte superior da cabine de biossegurança, de segurança biológica, porque ela evita a propagação de aerosóis na hora que você faz a troca desse material. Aqui a gente tem a questão do controle dos materiais biológicos toda vez que é retirada de espécimes clínicos, né? Sejam secreções como urina, sangue, e tecidos e órgãos, ou até mesmo dos próprios animais. Isso deve ser feito em material de recipiente de material inquebrável, impermeável e desinfetado. O transporte desse recipiente ele deve ser feito dentro de uma caixa plástica, termoplástica, e sempre deve trazer a identificação quanto ao responsável, a localização de qual biotério pertence, para onde ele vai, o local de contato do pesquisador envolvido e qual o tipo de patógeno que esse animal pode ter. Por exemplo, lembra daquele rato que eu falei inoculado com a tuberculose, com o micro-organismo da tuberculose? Imagina se esse animal é transportado, acontece um acidente e esse animal escapa. Aí a pessoa que faz o resgate desse animal faz sem luvas, porque ela não sabe
qual o tipo de risco aquele animal pode oferecer. Para ela, só um ratinho branquinho, bonito, tranquilo, enquanto ele está infectado com o micro-organismo da tuberculose, podendo trazer uma contaminação para aquela pessoa. Então, ter esses dados é extremamente importante para que as pessoas que estejam conduzindo ou manuseando aquele animal, trabalhando diretamente com ele ou com o seu recipiente, tenham a noção de quais riscos ele está sendo exposto, para que ele possa utilizar das ferramentas adequadas para minimizar a exposição àquele tipo de patógeno. Aqui a gente tem o PGRSS, que a gente já viu durante as nossas revisões, é só mesmo para frisar que é importante lembrar que os resíduos sólidos gerados a partir de bactérias também devem seguir os mesmos tratamentos, os tratamentos específicos destinados aos demais resíduos gerados em saúde. Eles devem passar por uma série de acondicionamento, devem ser identificados como risco de perigo biológico, devem ser acondicionados em sacos com material que suportem a sua carga e evitem a contaminação ou acidentes de transporte, devem ser alocados num reservatório adequado até que o transporte externo chegue e conduza para um aterro sanitário ou um descarte adequado. Muitos desses materiais gerados eles devem ser submetidos à autoclavagem antes de serem entregues aos responsáveis pelo transporte externo. Então você passa por um processo de esterilização ou de destruição por calor, de incineração de alguns materiais antes mesmo de entregar. Então você já faz um período de descontaminação. O transporte vai fazer um segundo durante o processo de descontaminação para depois ele seguir para o aterro. Então, dependendo do tipo de resíduo, é necessário fazer esse tipo de controle, aplicar esse tipo de conduta de reesterilização por calor, para que não haja o risco de escape de micro-organismos patogênicos para o ambiente, que é o que a gente não quer. Orientações sobre PGRS, conforme dito. Aqui a gente tem algumas normas, como a introdução de carcaças em autoclave, os animais mortos ou que tiveram sua morte induzida por finalização da pesquisa ou por objeto da pesquisa, eles são autoclavados antes de serem eliminados os seus resíduos. Alguns biotélios trabalhavam com processo de incineração, mas normalmente hoje se trabalha com autoclavagem em sacos resistentes. Depois esses sacos são colocados em sacos com a plastificação maior, com a sinalização de risco biológico de forma externa, para que sejam descartados. Essas carcaças ainda são acondicionadas em bombonas de plástico resistente, no qual elas são transportadas pela empresa responsável pela coleta desse tipo de resíduos. Todo biotério deve possuir um plano de emergência. A preservação da vida ela se sobrepõe à contenção do risco. É importante sempre lembrar, isso daí foi preconizado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Na ocorrência de alguma emergência, deve-se proceder de interromper a atividade, acionar o alarme, se houver e for o caso, desligar os equipamentos para que não sejam vitais os animais, desde que não se exponham a maiores riscos, retirar os EPIs, conforme as instruções de saída da área de risco, sair pelo fluxo normal, utilizar as saídas de emergência, se for o caso, evitar correr, fazer isso com calma, seguir as instruções do grupo responsável pelo abandono de área. É importante também, sempre que possível, fazer exercícios de treinamento para quando essas situações aconteçam. É importante saber as orientações, buscar durante treinamentos esse tipo de orientação no biotério que você venha trabalhar, para que estejam alinhados e você saiba exatamente o que fazer quando for necessário fazer. As considerações finais que a gente chegou enquanto formação do trabalho eu trago aqui para vocês, porque é interessante a gente fazer essa última pincelada sobre o assunto, que é que a biossegurança em instalações animais para experimentação possui um caráter colaborativo e depende do compromisso de todos os profissionais que atuam na instalação, respeitando-se as normas e os procedimentos estabelecidos,
a identificação dos riscos decorrentes das atividades realizadas em biotérios, e as medidas de prevenção descritas neste trabalho demonstram que o conceito de risco vai se aplicar tanto aos profissionais quanto para os animais e o ambiente, de acordo com a definição de biossegurança. O plano de gestão para instalações de utilização animal deve ser capaz de proporcionar bem-estar aos animais, atendimento médico veterinário, tratamento adequado aos resíduos, contenção e disseminação de agentes biológicos, rastreabilidade dos processos desenvolvidos e atendimento aos requisitos legais. Quando a gente fala de normas de biossegurança em biotério, a gente não está visando apenas a proteção do animal, a gente também não está visando apenas a proteção do pesquisador. A gente está vislumbrando a proteção do animal, do pesquisador e de modo macroambiental. Então é importante seguir todas essas normas, é importante observar todas as situações que possam vir a minimizar acidentes, que possam contribuir com a qualidade do trabalho da pesquisa que você está desenvolvendo, com respeito e qualidade de vida ao animal com que você está manuseando e também com relação à sua própria proteção. Essas foram as referências que nós utilizamos durante o exercício de construção desse material. E é isso, gente. Chegamos ao final do programa de monitoria de ciências básicas e biossegurança. Eu não tenho palavras para dizer o quanto foi bacana poder estar com vocês esse primeiro período de vocês, de dividir um pouquinho desses conhecimentos, de aprender um pouco com vocês, de interagir com vocês. Eu peço desculpas se eu falhei em algum momento. Eu tentei de coração trazer o melhor do conteúdo que eu pudesse trazer para vocês. Espero que eu tenha conseguido pelo menos 5% do que eu queria com vocês. Espero que tenha sido válido para vocês, tanto quanto foi para mim. Agradeço ao UGB a oportunidade de mais um período trabalhar a monitoria. Agradeço à professora Adriana pela paciência, pela disponibilidade, pela atenção na construção de todo esse material. A Adriana é uma querida, vocês tiveram muita sorte de tê-la como professora dessa disciplina. Agradeço também a Gisele, que é meu contato no GAP, que é quem interage e produz a versão final do vídeo para vocês. Muito obrigado, Gisele, muito obrigado, Adriana. E é isso, gente. Eu queria desejar um ótimo fim de período para vocês. Desejar que no segundo período talvez a gente possa estar junto novamente, quem sabe num outro programa de monitoria, ou presencialmente quando a gente voltar ao GB e tiver a possibilidade de interagir entre os campos. Sucesso na carreira de vocês, que esse primeiro período tenha ficado aquele gostinho de quero mais, e que no segundo período vocês devorem mais ainda desse universo que é incrível, que é a biomedicina. Então, sucesso para vocês, tudo de melhor e até a próxima. Um beijo, um abraço e tudo de bom para vocês.